Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai entrar num tema, né? Porque a gente terminou na semana passada o comércio de escravos. Essa semana a gente vai entrar num tema, né, de história do Brasil que está totalmente relacionado com o que a gente viu no começo do ano, né? Que eu lembrei, lembra que eu falei, né? Que três coisas aconteceram ao mesmo tempo lá na Europa em que a gente não pode desvincular uma das outras, né? Eu falava para vocês, se lembrar sobre, né, renascentismo, tem que lembrar ao mesmo tempo da formação, né, dos estados nacionais. O que é? Na verdade, isso nada mais é do que a formação dos primeiros países do mundo, como o primeiro país do mundo, que é Portugal, né, a primeira nação unificada, né, deixa de ser vários reinos para se tornar uma única nação. Então, é o primeiro país nascido no mundo. Outra coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo que eu falei que vocês não podiam esquecer, né, era a formação do, né, quando da igreja de vocês, pelo menos a maior parte de vocês, né, que são evangélicos, quando deixou, né, de ser, os evangélicos deixaram de ser católicos, recortaram relações com a Igreja Católica e fundaram novas religiões, como é chamado de protestantismo, né? Que é aquela igreja que protestou contra a Igreja Católica. Que eu falei para vocês, o nascimento do luteranismo, o nascimento, né, do anglicanismo, do rei Henrique VIII, aquele que teve várias mulheres, eu falei para vocês, né? Então, gente, de tudo isso, o que a gente vai falar hoje tem muito a ver também com o que a gente estava falando no começo do ano e também sobre o comércio de escravos. A gente vai começar a falar principalmente sobre a economia ou o que a gente chama de sociedade açucareira no Brasil. Nesse momento, né, essa sociedade açucareira, que momento da história do Brasil que está acontecendo? É o que a gente chama da história do período colonial, é quando o Brasil ainda é uma colônia, né? A gente tem que lembrar que a gente vivenciou o período pré-colonial, quando a gente estava tendo só a extração do pau-brasil, que a gente aprendeu esse ano também, mas que as pessoas realmente não estavam ainda vivendo aqui no Brasil. Começa a se chamar período colonial, porque é o período em que nasceu a cidade de São Vicente, né? Em que o Afonso, né, o Martim Afonso veio para o Brasil e criou uma colônia, quando o Brasil começa a ser habitado realmente pelos portugueses ou pessoas que vieram da metrópole. Bom, o que isso tudo, né, como eu digo para vocês, desde o começo do ano, tá culminando com agora que a gente está vendo sociedade açucareira. E por que é tão importante a gente entender que a economia brasileira, já desde 1700 e pouco, na verdade, antes mesmo, 1600 e pouco, desde o século 17, a nossa economia sempre foi baseada principalmente na agricultura. E o açúcar é uma coisa que, por mais que naquela época rendesse um dinheiro absurdo para a gente, e eu vou falar agora um pouquinho mais, por que o açúcar era um produto tão caro. Além disso, né, hoje em dia a gente tem que saber que nós somos ainda os maiores produtores de açúcar do mundo e que hoje em dia a gente não produz só, na verdade, a cana-de-açúcar somente para a produção do próprio açúcar. Hoje em dia, o Brasil produz muita cana-de-açúcar principalmente para transformar em combustível. Ao invés de a gente usar a gasolina para os carros, a gente, né, usa o álcool, que é tão bem usado. Bom, pessoal, né, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa sociedade açucareira que a gente vai falar, ela é baseada principalmente, vocês vão ter que lembrar muito, né, para entender como que se forma isso, duas coisas. Uma é o engenho. O que é um engenho? O engenho era tipo, o engenho eram pequenas, como se fosse quase uma vila dentro de uma própria fazenda. Por quê? Porque o engenho ele era bastante mesmo, se autossustentável. O engenho era uma grande fazenda, porque para produzir a quantidade que é necessária do açúcar para ele valer o dinheiro que ele vale e também hoje em dia o álcool, é necessário muito, mas muita cana de açúcar. Então, para produzir essa quantidade, é necessário que as fazendas sejam grandes fazendas, o que a gente chama de latifúndio, né? Latifúndio é quando ele é grande, minifúndio é quando ele é
pequeno, pequeno, né? Fúndio quer dizer terra. Então, latifúndio quer dizer grandes fazendas. Por que o engenho ele é quase autossustentável? Porque lá dentro ele vai ter a plantação do açúcar, da cana-de-açúcar. Lá dentro vai se formar a própria produção para fazer o melaço. Lá dentro vai ter plantação também para subsistência dos escravos e, né, da fazenda, dos trabalhadores livres e o dono da fazenda. Lá dentro vai ter a moradia dos escravos, lá dentro vai ter as vilas, né, uma parte de moradia dos trabalhadores livres que trabalham no engenho. Lá vai ter a Casa Grande, né, que é onde moram os donos dos escravos, né, os donos das fazendas. Então, vai ter, cada engenho vai ter a sua própria igrejinha, né? Então, ela realmente vai ser um pequeno microcosmo, né, um mundinho dentro de uma grande fazenda. É por isso que é bem comum. Qual é a relação do que a gente estava vendo, né, nessas aulas anteriores, falando tanto sobre escravidão, com essa temática de agora da sociedade açucareira? Bom, a sociedade açucareira, né, tipo, o engenho só vai funcionar do jeito que ele vai funcionar essencialmente por causa da mão de obra escrava. E qual mão de obra escrava? Aquela que a gente estava falando, que era mão de obra escrava negra, né, que foi importada da África através de todo aquele, né, que a gente viu no navio negreiro e de tudo mais. Mas antes, para falar sobre a formação realmente do próprio engenho, né, da construção do engenho dentro, né, das fazendas, a gente precisa entender por que aconteceu, por que pensou-se no açúcar para começar a vir para cá. Bom, a gente tem que lembrar que né, lá, o que está acontecendo na Europa para os portugueses, né, quererem vir plantar açúcar para cá? Começa-se um tempo, né, os portugueses, eles começam a colonizar o Brasil porque a queda da compra de temperos e especiarias lá da Ásia está baixando muito o preço. Ainda mais encontraram-se minérios, né, ouro e prata na América, apesar de não ter encontrado ainda no Brasil, né? Tem que lembrar que só foi possível também, né, esse tipo de economia, esse tipo de sociedade aqui no Brasil, porque lá em Portugal a gente tinha o que a gente chamava de absolutismo. O que é o absolutismo? Absolutismo vem da palavra absoluto. Absoluto é total. Quer dizer que o rei de Portugal tinha um poder total sobre suas terras, né? Ele que governa totalmente. Que terras são essas? Essas terras são principalmente as colônias. A maior colônia, né, em território português somos nós, os brasileiros. Além disso, a gente tinha, né, a economia com base chamada na mercantilismo. O que é o mercantilismo? Lembrem, vem da palavra mercado. O mercantilismo depende de alguns fatores para dar certo. Metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. O Brasil ainda não tinha achado ouro e prata em quantidade, mas já estava se buscando. Outro, comércio, comercialização. Precisava das colônias para aumentar a quantidade de produtos, né, primários, né? Então precisava de árvore, precisava de plantação, né, para produzir outros, né, produtos que pudessem ser comercializados por Portugal. Por que o açúcar? Bom, o açúcar, ele é uma planta asiática que vem de uma região da Ásia, mais ali ao sul da Ásia, em que a região ela é de parte de clima equatorial e clima tropical. Bom, o Brasil é perfeito para esse tipo de planta. Por quê? Porque a gente tem consistência de chuvas e a gente tem calor. Exatamente da onde veio a cana-de-açúcar na Ásia. Então, aqui, os portugueses já perceberam que aqui será um ótimo lugar para poder plantar. Qual que é os primeiros lugares a realmente ter uma grande produção de cana-de-açúcar no Brasil? O estado de Pernambuco, tá? Pernambuco vai se concentrar os primeiros engenhos e vai tornar o estado extremamente rico. No século XVII, ou seja, 1600 e pouco, até o século XVIII, o estado de Pernambuco
era o estado de Pernambuco e a Bahia, né, especificamente Salvador, eram os dois estados mais ricos do Brasil. Naquela época, a gente não chamava bem de estado, mas sim de província, tá? Que nada mais é do que um outro nome para estado, só que tem menos autonomia, tá? Quer dizer que o governador do estado, o governador da província, depende muito mais de avisar ao rei o que acontece do que realmente um governador de um estado. Então, o Pernambuco, em 1630, por exemplo, vai ser o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Por que vai aumentar, vai produzir tanto assim? Porque um dos lugares que poderia produzir também cana-de-açúcar seriam colônias holandesas. Só que a Holanda e a Espanha, nesse momento, estão passando por uma guerra. Então, Portugal, muito esperto, né? Aproveitou da guerra, né? Enquanto eles estão lá pensando em outras coisas que não interessam a eles, aos portugueses, começa a fazer, né? Melhorar, a incentivar a produção de cana-de-açúcar no Brasil. E ainda tem uma coisa, Portugal, por ser o único país do mundo já existente, ele conseguia administrar todas as coisas centralizadas no próprio país. Isso ajudou muito, né? Então, a principal economia que vai se tornar de Portugal não vai ser nem mais a própria extração do pau-brasil, mas sim da cana-de-açúcar. Lembrando, por que o açúcar é tão importante? Naquela época, gente, o açúcar valia quase o preço do ouro. Era muito caro. Não é como o açúcar que a gente come hoje, tipo, e umas coisas mais baratas no supermercado. Não. O açúcar, né, na época, ele era um produto muito difícil de produzir, como só tinha na Ásia até então, né, e achar outros lugares para produção demorou. Além disso, o açúcar era considerado, né, algo para se adotar, era de bom gosto aos grandes nobres, né, que comiam açúcar, ou seja, as pessoas que só tinham muito dinheiro consumiam açúcar, tá? Quem não tinha dinheiro consumia rapadura, consumia melaço, consumia mel, muito mel, mas o açúcar em si, que é necessário uma produção, não. Eu já falei para vocês, o açúcar era uma coisa tão rara antigamente, que era se dado de presente de batizado, casamento, aniversário, né? Caixinhas com pequenos pedacinhos de açúcar, né? Para você dar e a pessoa poder admirar. Além disso, o açúcar também era usado como remédio. Porque hoje, né, a mãe de vocês, o pai de vocês não fala, você comeu açúcar demais, moleque? Vocês cantam assim, ó. Por quê? Porque o açúcar ele é um extremo energético, né? Ele dá muita energia a nós pessoas. É por isso, né, que o açúcar se torna tão importante naquele momento para o Brasil. Então, como eu falei para vocês, a estrutura essencial para a sociedade açucareira vai ser o tal do engenho. Olha isso, até há tanto tempo atrás, ainda existia produções de engenhos, né, não tanto motorizados como a gente tem hoje. A gente tinha bastante ainda do corte da cana-açúcar, ou seja, então cortadores de cana-de-açúcar. Olha como que era um engenho, né? O engenho tinha todas as suas áreas que era feita, né? Era a moenda, que moía o açúcar, precisava-se do gado para empurrar, né, a moenda. Então, a infraestrutura para fazer uma fazenda de engenho de açúcar, ela não é uma estrutura barata, então é uma estrutura que precisa de muita coisa. É o que eu falei assim para vocês, né? Uma vida que nem ali, as pessoas viviam praticamente todo dentro dos latifúndios do engenho. Então, o que é, né? É uma propriedade rural, né? Como vocês podem ver aqui, que quem mora lá, quem manda no engenho é o chamado senhor do engenho, né? A família, os empregados e os próprios escravos, né? O que acontece? O engenho mesmo, ele é dividido em várias partes. Tem a parte da mata, né, nativa, que passa a ter uma parte de pasto, passa a ter várias instalações. E o engenho, para produzir o próprio açúcar, ele precisa também
né, de certo maquinário, como a moenda para moer o açúcar, né, a caldeira para poder esquentar e derreter, né, ferver esse caldo de cana para se formar. No fim, o produto final, o açúcar, ele não era produzido no Brasil, mas sim Portugal, para diminuir o custo da produção, fez uma aliança com a Holanda. Então, melaço, que quase... Melaço, ele parece um mel, tá? Para quem nunca viu um melaço é quase um mel. Ele era, até esse ponto, produzido no Brasil, depois enviado para a Holanda, e a Holanda produziu o resto no seu final, que é produto final, que é o açúcar, como a gente conhece, só que eles eram em pequenos gominhos, tá? O que é legal? Aqui no Brasil, existiam dois pintores que eles vão ficar muito famosos por pintar essa sociedade açucareira. Então, a gente conhece muito de como que é a sociedade açucareira antigamente por causa desses dois pintores. Então, resolvi trazer para vocês. O primeiro é este carinha aqui, ó, Juan Moritz Rugendas, tá? Ele viveu no século XIX, para vocês verem, de 1802 a 1858, e ele era um pintor alemão, que ele viajou para o Brasil e ficou por aqui mais ou menos 3 anos. O que ele ficou famoso? Ele achou muito interessante os costumes brasileiros, então, ao invés de pintar somente, né, a população que tinha muito dinheiro, a elite brasileira, ele resolveu pintar também os escravos, o modo de vida dos escravos, os costumes, né, as festas. Então, ele vai produzir muito de escravos e indígenas. O segundo é este carinha aqui, que é o Jean-Baptiste Debré. O Debré morou muito tempo no Brasil e ele veio para o Brasil quando a corte real portuguesa, na verdade, veio morar para cá. Ele também achou muito interessante vivendo aqui, além de pintar somente, né, a corte brasileira e tudo mais, pessoas tinham rico, ele achou muito interessante o variado tipo de pessoas que moravam aqui e resolveu também pintar. Então, é através desses dois pintores que a gente vai entender um pouquinho mais como são os costumes brasileiros dessa sociedade açucareira. Bom, como que é o próprio engenho, né? O engenho, ele vai ter a casa grande, tá? Que é a casa do senhor, né, da fazenda. Lá vão morar. Na casa não mora somente, né? Não vão morar na casa grande, não vai morar somente o próprio senhor, vai morar ele, a família, os sobrinhos, muitas vezes vai morar também os afilhados, porque era muito costume o padrinho cuidar da educação do afilhado, tá? Então, na fazenda mesmo, moravam tipo, várias pessoas. Vai ter a senzala, que é onde ficavam os escravos, vai ter as vilas, tá? Vai ter o maquinário, que é a moenda, a parte de caldeira de produção, como eu falei para vocês, vai ter a parte do pequeno gado, que o gado era usado, para alimentação das pessoas na fazenda, né, no engenho, e também para servir de transporte e força motriz, ou seja, para empurrar as caldeiras, fazer tudo o maquinário funcionar, era necessário usar principalmente o gado, tá? Vai ter as plantações para alimentação do engenho, de todos que estão no engenho, vai ter a igreja, como eu falei, tá? E a gente vai entender que a maior parte dos nossos costumes vão acabar vindo por causa, principalmente, dessa formada como foi a sociedade do açúcar, né, antigamente, e como a gente, hoje em dia, continua sendo um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Bom, gente, essa é a aula de hoje. Amanhã a gente vai fazer algumas atividades até bem divertidas. Beijo para vocês, tá? Até amanhã. Tchau, tchau!